Olá, tudo bem? Estamos aqui no quarto módulo da Escola de Cura. Estamos seguindo a nossa jornada firme e forte. Já vivenciamos o primeiro módulo, onde nós falamos como é que tem que ser a vida cristã de um apóstolo, de um discípulo. Depois do segundo módulo, nós fomos aprender tudo sobre batalha espiritual, aprendemos tudo sobre os ataques demoníacos, tudo possessão, aprendemos o que que é tudo, o que que é libertação, o que que é exorcismo, quais os tipos de exorcismo que eu posso viver na minha casa, com a minha família, que eu posso, as orações que eu posso fazer, as orações que eu não posso fazer, como é que o inimigo age, como é que o inimigo faz. Depois, no terceiro módulo, nós fomos aprender os tipos de oração. E nós aprendemos oração de cura interior, oração de libertação, oração de exortação, oração do Espírito Santo, oração, ou todos os tipos de oração, oração de consagração, todas as orações nós aprendemos, todas não, né? Aprendemos as principais orações sobre jejum, sobre o poder da oração, o poder de tudo, das vigílias e tudo mais. Nós falamos de tudo isso. E agora, no quarto módulo, né? Aqui é como se fosse quem já fez faculdade, aqui é como se fosse uma MBA, né? Nós estamos aqui aprendendo, aqui é só os violentos, né? Que continuaram, né? Nós estamos aprendendo sobre o querigma, a importância do querigma, porque nós nos identificamos muito com o querigma, com essa forma de evangelizar do ECM, do ECC, do EJC, do TLC, desses encontros, né, que é um choque violento, onde a pessoa vai na sexta, é atropelada por Jesus e volta domingo para casa, e o que acontece lá nesse encontro? Então, já tivemos duas aulas sobre o assunto. Então, nós explicamos o que é querigma, onde que começou o querigma. Começou com Jesus. Jesus que fazia o querigma. Querigma é o primeiro anúncio. Então, Jesus ensinou os passos do querigma para os apóstolos, para os discípulos, né? Depois, nós aprendemos como é que formatou-se isso ao longo do tempo. Quais são na aula passada a gente viu quais são as palestras que entram, o que entra no encontro para eu chamar ele de querigma, né? Então tem palestra, tem testemunho de vida, tem que ter muitos testemunhos de vida, de conversão. Depois tem momentos fortes de oração, oração de cura, oração de libertação, de adoração, tem renúncia, tem quebra de maldições, tem tudo isso no querigma. Depois nós temos dinâmicas muito fortes para a pessoa cair do cavalo, para essa pessoa se arrepender dos seus pecados. Nós temos tudo isso, né? Então, nós vimos que o querigma, e a semana passada a gente ensinou a montar um retiro. Então, nós vimos a diferença entre retiro de conversão, entre formação. Então, por exemplo, a catequese para a primeira Eucaristia. Ela é uma formação de conhecimento. Então, muitas vezes a pessoa segue lá, o professor de catequese segue uma cartilha de tudo que a igreja falou que tem que aprender para você receber o sacramento da Eucaristia. E a igreja parte da ideia de que a criança que entra na catequese, ela já foi evangelizada por quem? Pelos pais, não é? Só que o que nós temos visto as crianças não foram evangelizadas pelos pais, porque os pais pensam que as crianças serão evangelizadas quando chegar na catequese. Então, é um problema. E depois também com os adolescentes, não é? Os pais pensam assim: nossa, graças a Deus, agora ele vai entrar no crisma e ele vai ser evangelizado. E os professores de crisma pensam o quê? Nossa, esse ano, graças a Deus, nós estamos recebendo essa turma, e nessa turma
eles foram evangelizados pelos pais. E o que que acontece? Ninguém evangeliza, não é? E às vezes a pessoa está lá, depois ela faz o crisma, continua participando da igreja, mas nunca ela teve a oportunidade de ter um encontro forte com Jesus, de ter uma experiência pessoal com Jesus. Então, nós vamos ver que conhecimento é uma coisa, experiência de Deus é outra coisa. Então, o que é que proporciona a pessoa ter uma experiência de Deus? O que proporciona a pessoa ter uma experiência de Deus é o querigma, é o primeiro anúncio, tá bom? Então, o que é que os apóstolos faziam? Os apóstolos, eles chegavam numa cidade, entendeu? Então, eles procuravam um lugar e eles começavam a falar do amor de Deus, entendeu? Então, por exemplo, você já viu algumas vezes na sua vida, você está lá no ônibus, de repente entra uma pessoa dentro do ônibus e começa a pregar a palavra dentro do ônibus. Você já viu pessoas na Praça da Sé ou na praça da sua cidade, não é? Às vezes eles põem uma mesinha, abre a Bíblia lá e começa a pregar sobre a palavra. Os apóstolos faziam isso. Eles iam para uma cidade, não tinha a Bíblia para pôr lá, e eles começavam a falar. Né? Então, eu imagino que Paulo de Tarso, né, que era Saulo, depois se tornou São Paulo, ele fazia isso, olha, ele chegava lá na Grécia e ele começava a falar lá. Eu era um homem que perseguia os cristãos. Eu pedi cartas à sinagoga para matar os cristãos. E eu estava no caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, no meu cavalo, apareceu uma grande luz. E essa luz me cegou. E eu tomei um grande susto. Eu caí do cavalo. E enquanto eu estava caído no chão, eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você me persegue? E aí eu respondi: quem é, Senhor? Quem que está falando comigo? E aí ele falou: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue, né? E aí Paulo caiu em si, se arrependeu. Senhor, o que você quer que eu faça? Né? E Jesus falou: entra na cidade, lá vão te ensinar o que fazer. E ele entrou na cidade, e aí Barnabé colocou as mãos sobre Paulo depois de 3 dias, e caiu as escamas dos olhos, e ele começou a enxergar. E daquele momento em diante, ele foi batizado e ele não se chamava mais Saulo, ele começou a se chamar Paulo e ele começou a evangelizar. E ele falou assim: hoje eu tô lá, ele está lá na Grécia contando o testemunho dele. E hoje eu vim aqui contar para você que esse Jesus, ele continua vivo e ele morreu para dar a vida por você, e não sei o quê. Esse era o querigma. E é o que que a gente faz nos encontros hoje? A mesma coisa, né? Então, você que vai lá dar o seu testemunho no retiro, é a mesma coisa. Eu vivia uma vida vazia, eu vivia dentro da igreja, mas eu nunca tinha tido um encontro pessoal com Jesus. E aí, naquele dia que eu fui chamado para ir num retiro, num momento de oração, Jesus, eu senti Jesus tocando o meu coração. E quando Jesus tocou o meu coração, eu senti uma alegria tão forte. E essa alegria mudou a minha vida a partir daquele dia. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a rezar o terço, eu comecei a me aproximar de Deus, eu tive uma sede de Deus e eu comecei a me aproximar do Senhor e o Senhor mudou o meu coração, o Senhor mudou a minha vida. E a pessoa que está lá sentada fala: meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? O que que aconteceu com esse homem? Eu quero sentir essa alegria na minha vida. E depois do testemunho, aí tem uma palestra, aí tem uma dinâmica, tem um momento de oração, onde a gente vai fazer a pessoa se arrepender dos seus pecados e tal, e se converter e aceitar Jesus como o único Senhor da sua vida, e tá. Esse é o querigma. É fazer com aquele que procura, encontre.
com aquele que procura essa verdadeira alegria, ele tenha um encontro profundo com Jesus. Essa é a evangelização. Esse é o querigma, é isso que eu amo fazer, tá bom? Eu sou apaixonado por levar a palavra de Deus às outras pessoas. As pessoas estão por aí com depressão, estão tristes, querendo tirar a própria vida, estão desesperados, estão aí buscando alegria no dinheiro, buscando alegria nas drogas, no sexo, na prostituição, no poder, tentando ser felizes, mas só encontram cada vez mais vazio. E nós sabemos que a única maneira dela preencher o coração dela com a verdadeira alegria, ela tendo um encontro profundo com Jesus. E é isso que é o querigma. O querigma é fazer com que aquele que encontra, aquele que procura, encontre o que ele está procurando. Nós sabemos que desde que a pessoa nasce, ela está procurando a perfeita alegria. E nós já sabemos que essa perfeita alegria é Jesus. Então, qual que é a nossa missão? A nossa missão é fazer com aquele que procura, encontre o que ele procura, que é a verdadeira alegria, que é Jesus. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a ferramenta do querigma, ela faz isso. Então, mas Rogério, então precisa ser um encontro de 3 dias. Sexta-noite, vai dormir numa casa de retiro, tem que pagar uma mensalidade altíssima, porque tem que ter comida, aí dorme no encontro sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Precisa ser assim? Não, não precisa ser assim. Pode ser algo muito mais simples. Por exemplo, nós fazíamos encontros na Aliança de Misericórdia que se chamavam Ruá. Ruá é o sopro do Espírito Santo, que era um encontro de um dia. Hoje a gente tem aqui o ECM de um dia. A gente faz o encontro de um dia. O que é que nós fazemos no encontro de um dia? O querigma. Então a gente, olha, não precisa ter almoço, não precisa dormir no lugar, não precisa fazer nada disso. A gente vai lá, faz um encontro de um dia. O que que tem nesse encontro de um dia, Rogério? Tem as palestras do Querigma, os temas que a gente passou semana passada. Quem não assistiu, assiste a aula da semana passada. Vai ter as palestras do Querigma, vai ter os testemunhos, vai ter os momentos de oração, vai ter dinâmicas de arrependimento, de cura, de libertação, onde nós vamos possibilitar a pessoa de ter um encontro profundo com Jesus. Então, olha que coisa maluca, né? Todo mundo pensa que a gente precisa, para a pessoa ter um encontro profundo com Jesus, tem que ser um dia de encontro de 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, uma semana. E aí tem lá 50 pessoas fazendo um encontro, e tem 1.000 pessoas trabalhando para aquelas 50 pessoas. Não, entendeu? Pode ser um encontro, ó. Eu já dei querigma de um dia, onde eu dei o encontro o dia inteiro, só eu e meu violão, entendeu? Só eu e meu violão, e 10 pessoas, 5 pessoas dentro de uma sala minúscula. A gente fez o querigma o dia inteiro, cada um levou um lanchinho, a gente fez o lanchinho, e vou falar para você, as pessoas tiveram um encontro profundo com Jesus. Não é quantidade, não é o melhor pregador, não é o melhor músico, não é isso que converte. Quem converte é Jesus, tá bom?
Então a gente pode fazer. Por que que eu estou falando isso aqui? Eu estou desmerecendo o encontro de 3 dias? Jamais. Se você pode fazer o de 3 dias, de 2 dias, de meio período, faça todos. Porque tem lugar que não dá para fazer o de 3 dias. Não tem casa de não tem casa de retiro, não dá para dormir a pessoa, não tem cozinha para fazer almoço. Mas você vai deixar de evangelizar? Não, dá para fazer. Tá bom? Então, nós temos que mudar a nossa mente. Rogério, quantas pessoas tem que trabalhar num encontro desse? 2, 3, 5, 4. Não importa, tá bom? O importante é ir lá e as pessoas terem um encontro com Jesus. Bom, na aula de hoje, né, a pergunta é: como que a igreja enviou missionários a fazer o querigma após a ressurreição de Jesus? Como que eles entenderam que eles precisavam enviar as pessoas para fazer a missão e evangelizar? Como é que os apóstolos, como é que os discípulos entenderam isso? Eles já sabiam o que era o querigma, mas não adiantava ficar todo mundo ali em Jerusalém falando com todo mundo que já tinha falado, entendeu? Eles sentiram a necessidade de, ó, de ir para Roma, de ir para o Oriente, de ir para não sei o quê, e eles se dividiram todos, porque quando Jesus estava, Jesus já fazia isso. Lembra que ele pegava, mandava de dois em dois, mandou 72 discípulos. Jesus já fazia isso daí. Então, Jesus já ensinou eles a fazer. E aí, quando Jesus ressuscitou, que ficou só eles, eles começaram a fazer isso também. Então vamos lá. Após a ressurreição de Jesus, a igreja enviou missionários fundamentado em 3 pilares principais: o mandato direto de Cristo, o revestimento do poder no Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, e a proclamação de uma mensagem central. Eles combinaram, ó, nós vamos no poder de quem que nós vamos? Nós vamos no poder de Jesus. Não é no poder do Rogério, do padre, do papa, daquele cara que fala bem, do que tem, que sabe pregar. Não é no poder desse cara, não. É no nome de Jesus. Então, todo querigma tem que ser feito no nome de Jesus. Tá bom? Nós estamos lá no nome de quem? No nome de Jesus. Quem vai ser anunciado? É Jesus que vai ser anunciado, né? Mas é no revestimento de quem? Nós vamos falar no nome de Jesus, mas pela ação do Espírito Santo. Então a gente precisa pedir o Espírito Santo para nos iluminar como que nós vamos falar com aquelas pessoas. Então, é no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Tá bom, mas nós vamos falar o quê? Ah, não vamos preparar nada. Nós vamos lá na frente deles e o Espírito Santo vai colocar na nossa boca as palavras. Não, nós vamos falar o que Jesus mandou falar. E o que é que Jesus mandou falar? Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Jesus veio nessa vida, viveu, morreu, fez milagres, morreu na Sexta-feira Santa, ressuscitou no terceiro dia por causa de você, para te salvar dos seus pecados. Ou seja, o querigma, tá bom? Então era isso que era falado. Então teve um envio, eles faziam um envio. Então, é importante assim. Ah, então eu sou cristão, então eu posso pegar aí, eu mesmo me envio, eu mesmo me mando. Não, tem um envio da igreja. A igreja, você vai estar sempre ligado a um padre. Quem é a igreja para nós? É um padre, é o bispo. Então, nunca a gente vai fazer nada sozinho. Então, pode ver que em todos os retiros, geralmente, só quando não é possível, tem o padre para celebrar a missa. Nós estamos ligados à igreja. Geralmente tem um padre que nos acompanha, que dá ok, fala: podem ir, filhos,
vão evangelizar. Então, é a igreja, no nome de Jesus. Tá bom? Então, nós vamos no nome da igreja, que é fundamentada nos apóstolos, que é fundamentada em Jesus. Porque quem é que detém o poder da igreja e do Espírito Santo? Quem é que detém o poder hoje, né, de levar Jesus através do Espírito Santo? É a igreja, tá? Na autoridade de Jesus. Foi me dada toda a autoridade no céu e na terra. Onde está isso? Mateus 28, 18. Tá bom? Então não é no meu poder, no meu dom. Ah, é porque sabe falar bem. Então, não. É no nome da igreja. Nós vamos ensinar o que a igreja mandou ensinar. Somente os enviados por ele possuíam autoridade para esse anúncio inicial. Então, o que que eles faziam? Eles se reuniam, preparavam as pessoas e eles enviavam de dois em dois, depois das pessoas preparadas. Porque Jesus também falou: onde dois ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Jesus foi ensinando tudo, gente. Objetivo. Qual que é o objetivo da pregação? Fazer discípulos. Fazer novos discípulos para quem? Para mim? Para o Padre? Não, fazer discípulos de Jesus, né? Então, fazer discípulos através do batismo. Então, as pessoas vão querer seguir Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os apóstolos, eles eram sacerdotes, né? Então, o que que acontecia? Eles que evangelizavam. Hoje, nós evangelizamos, depois nós levamos para os apóstolos, para os discípulos, né, que são os padres, e quem é que dá os sacramentos? Os padres. Eles batizam, eles dão Jesus Eucarístico, o crisma. Então, todo o evangelizado, depois ele vai viver os sacramentos, onde? Na igreja, que é conduzida por um padre, né? E isso está em Mateus 28, 19, tá bom? No poder do Espírito Santo, que veio em Pentecostes, em Atos 2. O envio não foi apenas uma ordem verbal, ó, não é assim, vai lá, mas um evento espiritual, uma capacitação. Então a pessoa era enviada. A pessoa era: você vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai e que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê a palavra, que o Senhor te conduza, que o Senhor te ensine. Então os apóstolos ungiam eles com o óleo, com a água e enviava de dois em dois para evangelizar. E aí eles tinham um fortalecimento. Antes de subirem, Jesus ordenou que esperassem a promessa. Então, olha só, no tempo da ressurreição, até a vinda do Espírito Santo, não houve evangelização, não tem pregação. Ali eles só falavam entre eles. Então, olha que coisa maravilhosa. Jesus morre na cruz na sexta-feira, ressuscita do sábado para o domingo. Dessa ressurreição até a vinda do Espírito Santo, 50 dias depois, não teve evangelização. Os apóstolos ficaram reunidos com Nossa Senhora em oração. Eles não sabiam o que falar, não sabiam como falar, estavam cheios de medos. E aí, em Pentecostes, vem o Espírito Santo e eles se revestem de toda a autoridade de Jesus, no nome de Jesus, e eles começam a pregar no nome de Jesus. No Pentecostes, o medo foi substituído pelo fervor. Atos 2, de 1 a 4. Quer dizer, se não vier o Espírito Santo, se não for no nome do Espírito Santo,
se não for em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, não acontece nada. E aí, gente, aí você vai entender quando começa um trabalho na igreja, e você vai identificar muitos trabalhos assim. Começa um trabalho que você fala, nossa, mas esse trabalho era tão lindo, e agora esse trabalho morreu, parou de ter aquele trabalho. Olha, aquela paróquia era lotada de gente, e agora a gente vai lá, tem meia dúzia de gato pingado. Olha aquela congregação, olha aquela comunidade, olha aquelas freiras, era cheio de gente, e agora elas envelheceram e elas não têm mais vocação, não têm mais aqueles retiros que elas faziam, não tem mais, era lotado de pessoas. O que que aconteceu? Aconteceu que provavelmente eles começaram a fazer por vontade deles, tiraram o Espírito Santo, tiraram a unção do Espírito Santo, perderam o carisma, perderam a autoridade que eles tinham de evangelizar, e aí morre tudo. Fica só o prédio, fica só os tijolos. Por quê? Porque onde o Espírito Santo não é convidado para ficar, ele se retira. E quando o Espírito Santo sai, sabe o que que acontece? Acontece, as pessoas se transformam naqueles apóstolos depois da ressurreição de Jesus até a vinda do Espírito Santo, que eles estavam trancados num porão, com medo, não sabiam o que fazer, não sabiam o que falar, apavorados. É isso que acontece quando o Espírito Santo, você não convida mais o Espírito Santo a regir a sua vida, a regir o seu ministério, regir o trabalho que você faz. É isso que acontece. E isso acontece com padres, isso acontece com freiras, isso acontece com comunidades, com congregações, com movimentos, isso acontece em todo lugar. Você vai, né, lembrar comigo aí vários grupos da sua paróquia que era lotado de pessoas e hoje, de repente, ficou aquela meia dúzia de gato pingado, você vai lá, não acontece nada. Falam de tudo, menos do amor de Jesus, menos de tudo. Fala até de política, mas não fala mais de Deus. Não evangelizam mais, tá? Então, a estrutura do querigma, a mensagem, o querigma era a síntese da fé cristã utilizada na evangelização primitiva para os não batizados. Aqui tem um segredo. Nós não fazemos querigma para evangelizar dentro da igreja. O querigma não é para você evangelizar quem vai na missa, quem já está no grupo de oração. O querigma é para você evangelizar quem está fora da igreja, quem está querendo tirar a própria vida, quem está querendo se matar, quem está na depressão, quem está no vazio existencial, quem não acredita em Deus, quem está na droga, quem está no roubo, quem está longe de Deus, as famílias que estão longe de Deus. Nós somos enviados para evangelizar os que não conhecem Deus. Evangelizar quem está dentro da igreja, a gente sempre fala isso, é como se você pescasse no aquário. Poxa, pescar no aquário é sacanagem, entendeu? Quem está na igreja, gente, já está na igreja. Ué, mas então não posso convidar essas pessoas para ir? Pode, mas o nosso objetivo não é quem está dentro da igreja, tá bom? Mas a gente tem inúmeros testemunhos de pessoas de dentro da igreja que fizeram os nossos retiros, as nossas evangelizações e tiveram um encontro maravilhoso com Jesus. Como assim, Rogério? A pessoa já estava dentro da igreja e teve um encontro profundo com Deus? É verdade. Tem gente que está dentro da igreja que nunca teve uma experiência forte com Jesus. Então, é preciso sim fazer os retiros, tá bom? Conteúdo central. O foco era a morte e a ressurreição de Jesus.
Como Pedro anunciou, a este Jesus Deus ressuscitou. Atos 2, 32 a 33. Tá bom? O que que eu aconselho você a fazer? Quer aprender o querigma? Começa a ler o Atos dos Apóstolos. Você vai ver como é que os apóstolos faziam. Lê um capítulo por dia. Você vai ver como é que eles faziam. Olha, eu li Atos dos Apóstolos várias vezes. Meu Deus, é apaixonante, porque você vai ver como que eles faziam para evangelizar, tá bom? Os problemas que surgiram depois, então, depois vamos ter o estudo bíblico e nós vamos aprender isso aí também. Bom, Paulo resume o querigma de forma direta. Ó, o que que Paulo falava do querigma? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios 15, de 3 a 4. É São Paulo ensinando os coríntios, lá da cidade de Corinto, não é os corintianos, né? Os coríntios a evangelizar. Como é que fazia o querigma? O que que vocês vão fazer? Vocês vão dizer para as pessoas que esse Cristo que nós estamos falando que transformou a nossa vida, ele morreu pelos nossos pecados, tá bom? E ele foi sepultado e ele ressuscitou no terceiro dia e ele vive entre nós e ele quer mudar a sua vida. E aí Paulo falava: eu mesmo tive um encontro com ele. Propósito: despertar a fé inicial. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Atos 16, 31. Então, olha, se você acreditar em Jesus, nisso que eu estou te falando, vai entrar uma alegria, a salvação vai entrar na sua casa. É uma promessa. A salvação vai entrar na sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então, eu creio, mesmo que eu não veja, eu creio no Senhor, eu vivo essa minha experiência com Jesus, e Jesus vai dar um jeito de alcançar os meus filhos, vai dar um jeito de alcançar os meus netos, os meus pais, a salvação vai entrar na minha casa. E aí teve a expansão geográfica. No começo ali, ó, na vinda do Espírito Santo, estava todo mundo em Jerusalém, não é? Mas hoje, gente, imagina, nós estamos a milhares e milhões de quilômetros de Jerusalém e nós estamos aqui falando de Jesus. Por quê? Porque eles não ficaram em Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém e expandiram, né? Então, olha o que eles fizeram. Os apóstolos dispersaram-se conforme a orientação de Jesus, de serem testemunhas. Até onde? Até os confins da terra. Atos 1:8. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, e todos os que crerem serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus enviou eles. Tá vendo? Então, o que que os apóstolos fizeram? Eles falaram: não, a gente não pode ficar todo mundo aqui junto. Jesus falou que a gente tem que ir até os confins da terra. E aí o que aconteceu? Pedro iniciou em Jerusalém, Atos 2. Passou por Samaria, Atos 8:14, e abriu a missão dos gentios na casa de Cornélio, Atos 10. Então, nem Pedro ficou em Jerusalém. Pedro começou a evangelizar. A gente sabe que Pedro foi para Roma. Depois ele foi preso em Roma e foi decapitado depois e morreu onde? Em Roma, tá vendo? Ele não morreu em Jerusalém. Por quê? Porque ele precisava levar Jesus aos quatro cantos da terra. Paulo, o grande missionário dos gentios, que percorreu a Ásia Menor e a Grécia, afirmando: anunciei plenamente o evangelho de Cristo.
onde Cristo ainda não era conhecido. Romanos 15, 19 e 20. Tem uma série, onde você encontra essa série? Na Paulinas, sabe a livraria Paulinas? Tem lá a história de Paulo Apóstolo. Eu tinha essa coleção inteirinha, né? Eram 12 é, fitas VHS que a gente assistia no videocassete, né? Acho que todo mundo que está aqui sabe isso, né? A gente assistia esses vídeos. Se eu não me engano, tem no YouTube, tá? Depois você procura Paulo Apóstolo, tá bom? Eu sei que na Netflix tem. E o que que aconteceu? Tem uma cena que Paulo ele está em Jerusalém e Paulo ele fazia dupla com Barnabé, lembra disso? Barnabé que rezou por ele e tal, né? E aí tem uma cena que Paulo está indo para Roma, porque ele precisava ir para Roma anunciar. E aí Paulo entra no barco e Barnabé fala para, e aí Paulo fala para Barnabé: "Você não vai, irmão?" Ele falou: "Paulo, dessa vez eu não vou te acompanhar." E aí Paulo fala para ele assim: "Você sabe que é a última vez que nós estamos nos vendo, né? Por amor do nosso Jesus." E aí Paulo vai para Roma e Paulo é decapitado em Roma depois. Barnabé nunca mais encontrou com Paulo, né? Então, olha só, seguir Jesus é um perigo. Se você quer ser um evangelizador, você pode ser levado para ser morto, né? Uma vez eu fui levado para ser morto, mas eu não vou contar para você isso não. Depois um dia eu conto, né? Fui levado para ser morto por Jesus e daria minha vida com muita alegria para Jesus. E essas ameaças foram várias vezes, né? Então, olha só, Paulo, grande missionário dos gentios, né? Anunciei plenamente o evangelho de Cristo, onde Cristo ainda não era conhecido. João e os demais, conforme a tradição e o livro do Apocalipse, atuou nas igrejas da Ásia, Éfeso. Éfeso está lá na Turquia, enviando as mensagens de encorajamento. Apocalipse 1, 9, 11. Então, aqui começa a se ligar as coisas, ó. João evangelizou lá na Turquia. E não foi João que ficou com Nossa Senhora? Jesus não entregou Nossa Senhora para João? Então, a tradição diz que João levou Nossa Senhora para a Turquia. Então, lá na Turquia tem a casa de Nossa Senhora. Olha que doido, né? E tem peregrinação para lá. Ano que vem a gente tem uma peregrinação para lá. Então, olha só, essa ação missionária transformou os apóstolos em fundadores espirituais de comunidades cristãs por todo o mundo antigo, marcando o nascimento da civilização cristã. Então, olha que coisa maravilhosa. Aqui nós estamos falando do nascimento da igreja. Como é que nasceram as várias igrejas, as várias comunidades cristãs pelo mundo? Partindo do texto anterior, quais foram as igrejas formadas pelos apóstolos de Jesus? Com base nos pilares missionários mencionados anteriormente, a expansão do cristianismo resultou na fundação de diversas comunidades e igrejas locais pelos apóstolos. Então, olha só, igrejas fundadas ou lideradas por Pedro. Jerusalém, a igreja mãe, onde Pedro liderou o primeiro grande querigma no Pentecostes, Atos 2, 14 e 41. Antioquia da Síria, considerada uma das igrejas mais importantes do primeiro século, foi Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos. A primeira vez, né, que os cristãos foram chamados de cristãos, cristãos significa ungido, né? Quem são essas pessoas? São os ungidos. Então, a primeira vez que eles foram chamados de cristãos foi lá na Antioquia. Onde está isso? Atos 11, 26. Em Roma,
Pedro é tradicionalmente reconhecido como fundador com Paulo, junto com Paulo. Então, Pedro e Paulo, eles são os patronos de Roma, porque ele que fundou a comunidade, né? Então, tanto lá que tem a Basílica de São Pedro, tem a Basílica de Paulo em Roma, tá bom? E o Pedro foi o primeiro bispo e fundador da Igreja de Roma. Então, o Papa é o sucessor de Pedro, que era o fundador da Igreja primitiva, né? Igrejas fundadas por Paulo, o apóstolo dos gentios. Um dia eu vou explicar o que que é os gentios. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias, estabelecendo comunidades em cidades estratégicas do Império Romano. Gálatas, igrejas em Icônio, Listra e Derbe, Atos 14. Macedônia, igreja em Filipos, a primeira na Europa, Tessalônica e Bereia. Grécia, a igreja de Corinto, onde Paulo permaneceu por um longo período. Ásia Menor, notavelmente a igreja de Éfeso, que serviu como centro missionário para toda a religião. As 7 igrejas do Apocalipse, né, são de João. O apóstolo João estabeleceu-se em Éfeso, supervisionou as comunidades da Ásia Menor, atual Turquia, as 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Outras expedições, tradição apostólica, embora com menos detalhes dos textos bíblicos, a tradição cristã aponta a formação de outras igrejas importantes. Tomé, tradicionalmente associada à fundação da Igreja da Índia, cristãos de São Tomé e na Mesopotâmia. Bartolomeu, relatado como missionário na Armênia e em partes da Índia. Marcos, discípulos de Pedro, reconhecido como o fundador da Igreja de Alexandria, no Egito. Essas comunidades não eram apenas edifícios, mas grupos de fiéis que se reuniram em casas, Atos 2:46, para viver o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Então, aqui, ó, nós fizemos um tratado aí, né, da história da igreja primitiva, como que nasceu. Para vocês terem uma ideia, a história da igreja primitiva, para vocês terem uma ideia de que estudo é esse, se eu não me engano, nós fizemos em 6 meses na comunidade. Tinha aula das 9 da manhã ao meio-dia, de terça a sexta-feira. Então, nós fizemos em 6 meses, aqui eu passei em meia hora, 35 minutos. Então, quer dizer, o que é que nós falamos aqui? Nada, tá bom? Tá tudo por estudar, é só para a gente entender mais ou menos o que é que o Senhor fez, né? Agora, a partir das próximas aulas, o que que nós vamos falar? E aí, depois dos apóstolos, depois dos discípulos, esse querigma continuou, esse querigma avançou, e como é que é hoje nos dias modernos? Como é que é a evangelização hoje no mundo moderno? Parou-se isso? Como é que ela se aperfeiçoou? O que que eu posso fazer? O que que eu posso usar para continuar levando o querigma? É disso que nós vamos falar. Então, que alegria, que legal que você está aqui com a gente. Então, nós vamos continuar essa jornada. Depois nós vamos ensinar. Então, como é que prepara uma palestra? Como é que dá um testemunho? Como é que prepara um testemunho? Como é que eu organizo o encontro? Quantos eu tenho que ter na equipe? Qual é a formação? Como que é essa espiritualidade? Como é que eu posso começar um movimento de evangelização? Nós vamos falar de tudo isso aqui nas próximas aulas. Você vai aprender muito, tá bom? Você vai aprender muito e você vai sair daqui um evangelizador,
Estamos continuando aqui a missão dos apóstolos, e isso aqui é o que alegra o meu coração, é ensinar novas pessoas a anunciar o nome do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, todo mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fica com Deus. Até a próxima aula. Deus te abençoe.